Todos, coletiva com o técnico Adilson Batista. Boa tarde, Adilson. Boa tarde. Adilson, o fato de o Ceará precisar da vitória, mas o Fluminense também precisar da vitória, tem um teor positivo, já que a gente observa que às vezes as equipes vêm muito fechadas, né, e dificultam. Obviamente não vai ser um time aberto, né, mas precisa também correr alguns riscos. Isso é positivo? Boa tarde a todos. Gostaria que fosse um jogo aberto, franco. Mas o jogo, determinado momento do jogo, às vezes ele né? Muitas transições, recomposições, às vezes está fechado, você precisa ter paciência para rodar, né? Então, eu acredito num jogo muito acirrado, muito disputado. O Fluminense também tem os seus objetivos como nós. Nós sabemos da importância e do que representa o jogo. Agora, com discernimento, com tranquilidade, com consciência, organizado, posicionado, né? Sabendo o momento correto de ter a infiltração, a penetração, o drible, o arriscar, né? ou neutralizar a transição. Eles têm uma transição boa, somente nas laterais, então tem que ter muito cuidado. Então, eu espero um jogo gostoso, onde o torcedor vai e sai de lá feliz. Adilson, que o Ceará não vai contar com o Juninho Quixadá e o Thiago, acho que você já esperava, né? Sim. Até por conta da inatividade dos atletas. Só que aí tem a representação e aí você perde o Lima, muito provavelmente, por essa situação de conjuntivite e tal. Sim. E aí eu te pergunto, não era uma situação que você esperava, né? Não era algo que você, terminou o jogo, eu perdi o jogador por um tipo de lesão. Foi uma outra questão clínica. Mas eu te pergunto, já tem aquele substituto? Pelo menos a gente sabe que tem muitos atletas à altura no elenco, mas existem características de cada uma distintas e o Lima tem sido a característica do Lima tem sido muito explorada por você. Já tem na tua cabeça esse substituto? Já, e eu não sou de lamentar ausências, né? Nós temos aí vários jogadores pendurados. Então, já para o próximo compromisso contra o Palmeiras, a gente pode ter uma formação diferente, não que eu queira, faz parte do jogo. E já tenho, trabalhei ontem, volto a trabalhar mais um pouco aqui hoje, tá? Em cima daquilo que acho que pode acontecer durante o jogo. A gente fraciona ali algumas situações, não dá para você quantificar, né, o que vai acontecer. Às vezes sai um gol mais cedo, às vezes você tem que reverter, ou às vezes está um pouquinho mais truncado, você tem que ter paciência para rodar. Então, eu faço mais um trabalho aí em cima daquilo que eu espero que aconteça dentro do jogo. Adilson, boa tarde, tudo bem? Tudo bom. Se você puder falar um pouquinho desse trabalho que você faz daqui a pouco, né, pra gente até... É tático. É tático? Só um tático, né? Sim, desde saída de bola, desde marcação, pressão, desde nós sendo pressionado, nós fazendo a transição. É o que acontece no jogo. Não vou quantificar, né? Claro que ontem eu dei ênfase na parte ofensiva e hoje eu também dou com o oponente, né, e tem as bolas paradas, mas é um trabalho tático. Adilson, é claro que você pensa jogo a jogo e você já deixou claro isso aqui muitas vezes. Todas as suas entrevistas você falou sobre isso, que não se apega muito à questão do esquema tático, e sim do que você acha que vai ter pela frente do teu adversário para montar o teu time. Aí eu te pergunto uma situação que, pelo menos, é minha pergunta pessoal mesmo. Sim. O Bergson, pelo gol que ele fez, pela entrada contra o Avaí, pela movimentação que ele te deu naquele jogo e fez o gol de empate, nesse jogo ele entrou e o time melhorou ofensivamente. Fez o gol de empate contra o Vasco. Estava ali na hora certa, no local certo, como o atacante tem que fazer. Ele ganha a condição de titular, você coloca ele, você começa com ele. Eu queria saber especificamente sobre o Bergson, Adilson. Antes do Bergson, em cima do teu raciocínio, o importante é a gente deixar claro que existe um modelo, existe uma forma. Ela foi mudada um pouquinho em relação ao Henderson, né? Somente os laterais um pouco avançados, já adiantados, e eu venho de trás. Mas está mantendo esse modelo, são pontual, às vezes uma peça aqui, outra ali. E evidente que o Bergson me deu essa... No início, a gente um pouquinho preocupado com questão de segurança, confiança, e eu acho que ele ganhou.
E eu acho que isso é importante. Então, ele inicia o jogo. Jogo com o Bergson, inicio com o Bergson. Pelo fruto do trabalho, pela dedicação, pela entrega, pelo posicionamento, por ser um jogador que sabe também trabalhar taticamente, ele sabe ocupar um espaço que é importante, não só ficar enfiado, né, entre os dois. Então, tem presença. Então, como o Cardoso, daqui a pouco pensei no jogo contra o Vasco, pela situação do Vasco, ter os dois enfiados, trabalhar pelos lados para a gente fazer essa bola alçada. Também era possível. Aí coloquei o Wesley, mas pensei nos dois também. Ô, Adilson, boa tarde. Boa tarde. Eu sei que você não tem tanto tempo para se trabalhar, né? O jogo já acontece amanhã, então você não teve muito tempo. Mas, pelas mudanças que você efetuou na partida contra o Vasco da Gama, né, o que é que o time tem avançado mais, o que é que precisa melhorar mais para esse jogo tão importante diante da equipe do Fluminense, já que eu acho que vocês estavam projetando pelo menos aí uma vitória, mais um empate, e eu acho que o Ceará se sente aí talvez numa obrigação de vencer esse jogo, já que joga em casa. Sempre precisa evoluir, né? Eu vi uma evolução, somente de alguns atletas, desde que cheguei. A gente ganhou alguns atletas em rendimento, mas somos exigentes. Então, precisamos melhorar a transição, precisamos melhorar o passe, precisamos melhorar a recomposição, precisamos andar juntos, precisamos ter o apoio, né, as triangulações. Então, tudo isso a gente precisa quando se enfrenta adversários que, teoricamente, vêm e se fecham, coisa que eu vi com vários aqui. Né? Então, quando sofremos o 1-0 do Bahia, o Bahia se fechou. Nós tivemos paciência para rodar a bola e fizemos os 2 gols. Foram de bolas paradas, mas tivemos paciência. Eu vi o Goiás fechado, no segundo tempo, eu vi o Vasco fechado, eu vi o Avaí lá, fechado. Então, tem que ter paciência, rodar um pouquinho mais rápido, né, para você encontrar espaço entre essas linhas, né? Ou para você buscar esse espaço no canto do campo, ou ter essa penetração. Então, é isso que a gente pede e está sempre cobrando para que a gente melhore. Adilson, boa tarde. E o que é que você aguarda desse Fluminense? Esse Fluminense que empatou em casa com a Chapecoense. O que é que você aguarda dele aqui no Castelão? Fechado? Como é que é o seu pensamento? Eu acho que não vem fechado, porque tem jogadores de qualidade. Você tem um Nenê, você tem um Ganso, tem um Caio, o Gilberto, que eu conheço, que vem bem. O Gonzalez é um atacante rápido, né? Marcos Paulo na frente. Daniel sabe jogar, Yuri, enfim, eles têm o Digão, um jogador experiente, Muriel. Então é um time tradicional, um time que merece o nosso respeito. E dentro do jogo acontecem inúmeras situações, né? As que eles tiverem fechado, a gente ter paciência. No momento que eles tiverem a bola, a gente também neutralizar e tentar diminuir e marcar um pouquinho mais adiantado para tentar vencer o jogo. Adilson, boa tarde, tudo bem? Tudo bom. Alguns jogadores, eu sei que muitos jogadores eles tratam essa questão do rebaixamento jogo a jogo, né? Sim. Vamos fazendo jogo a jogo. Mas alguns jogadores, principalmente da semana passada para cá, têm citado um número bem interessante. 5 vitórias, na verdade não é nem dessa semana passada não, já vem de um tempo, né? São 5 vitórias a partir de agora, e aí garante a equipe na primeira divisão. Esse é um número que você também acaba pensando, ou você tem um outro número, um outro pensamento em relação a essa questão de manutenção do Ceará? Eu vou pensar no Fluminense, pensar em 3 pontos, com todo o respeito que o clube merece. A gente tem que vivenciar jogo a jogo, esquecer um pouquinho a matemática. O segundo turno é diferente, vocês viram aí a rodada aí, é muito acirrada, é muito empate, jogos duros. O CSA lá endureceu com o grande time do Flamengo. Então, vamos vivenciar jogo a jogo e tentar ir sempre crescendo, né? Vamos tentar fazer os nossos pontos para que a gente tenha mais tranquilidade nos próximos. Adilson, boa tarde. Boa tarde. Um dos jogadores que voltou a ser titular com você foi o Juninho Quixadá, e agora há pouco a assessoria já informou para a gente que ele vai passar por um processo de transição. Você acredita que ele ainda possa voltar a jogar nesse ano com você?
Eu aguardo, né, o departamento médico, a palavra final. Ele ficou ausente já no jogo passado. Então, tem que fazer o tratamento, se recuperar, voltar, treinar. Eu, desde que cheguei, já sempre colocando, né, porque eu conheço o atleta, sei do potencial dele, e entrou bem. E entrou bem lá em Porto Alegre também, deu passe ali pro Ricardinho fazer o segundo gol, empatar o jogo. Tentar empatar, né? Então agora tem que aguardar. Não só ele, né? O Thiago também, que é importante. O Lima aí a gente aguarda aí a definição, se é ou não conjuntivite, né? Então tem que afastar um pouquinho dos demais para que não passe. Até dos familiares, né? Então essa é a preocupação agora. Então vamos trabalhar com os outros ali para a gente fazer um grande jogo. Adilson, as equipes Ceará e Fluminense estão empatadas bastante coisas, né? Pontos, número de vitórias. O Ceará fica à frente no saldo, né? Que é melhor, tem 8 gols ali de diferença no saldo. Mas as equipes em si, elas são muito diferentes? Como é que você avalia um choque dessas duas equipes? Pontuações, né, iguais, similares, mas são equipes em si diferentes? Não gosto de julgar, assim, né? Fazer esse tipo de avaliação. Cada clube tem as suas dificuldades. O Fluminense lá trocou seus treinadores, foram vários, né? Agora está com... mas característica também de jogador. Às vezes trabalha no 4-1-4-1, ou 4-2-4, ou 2 linhas de 4 com 2 na frente. Então, ou pode fazer uma linha de 4, os 3 no meio, deixar o Nenê solto com os 2 na frente. Então, é um bom time. Vive uma situação delicada, né? Incômoda pela grandeza do clube, e que é um jogo muito importante para todos nós. Então, vamos encarar um jogo decisivo. Adilson, pela importância do jogo, pela necessidade da vitória e por esse pé de igualdade das duas equipes, eu entendo que pode ser, de repente, se não o jogo mais difícil do Ceará na temporada, um dos mais difíceis. Eu julgo que vai ser bastante difícil essa partida. E aí, claro, o torcedor tem um papel fundamental nesse compromisso. E eu queria te perguntar, ao teu entender, qual será o papel do torcedor, qual precisa ser o papel do torcedor amanhã? Olha, ele é muito importante, mas eu vejo a nossa sociedade com muita pressa. E o reflexo da sociedade é até o torcedor. Então, às vezes, não precisa ter essa pressa, essa ansiedade, esse nervosismo, né? O jogar junto é no momento da posse, no momento que você precisa de incentivo. No momento que o adversário está, às vezes, um pouco melhor que você tem que trabalhar contra ele, né? Não pressionar o seu elenco, né? Não criar essa ansiedade no próprio grupo. Então, tem que jogar junto. Jogar e entender o jogo. O jogo hoje tem 100 minutos. Entender que, às vezes, vai ter um momento de dificuldade. E ele precisa ajudar. Como? Vaiando o adversário, pressionando o adversário, incomodando o adversário e apoiando os seus jogadores. Eu fui torcedor. A gente tem que ajudar. É a função do torcedor, ajudar. E é um jogo importante, e a torcida do Ceará ela é calorosa, fervorosa, apaixonada, e ela vai saber entender isso. Então, eu espero a ajuda deles nesse grande jogo que nós precisamos. É um jogo muito importante, de muita responsabilidade. Então, nós precisamos de todos com a cabeça boa. Adilson, aqui de novo, Adilson. Você vai para o 7º jogo no comando do Ceará, né? Foram 6 jogos, algumas derrotas, vitórias, não é isso? É exatamente isso, né? 23ª rodada contra o Goiás, você estreou. Vamos para a 28ª agora contra o Fluminense. Em nenhuma rodada no teu comando, e aí até um elogio para você, para o teu trabalho, teu time foi desorganizado em campo, né? Aquela partida contra o Santos, o time jogou um primeiro tempo muito bom, mas o segundo tempo acabou tomando a virada em 2 bolas aéreas. E aí, até a minha opinião, falha individual do Samuel ali, em 2 lances. Poderia ter tentado tirar ou chegar um pouco mais com o jogador, mas tudo passou, tudo bem. Posso defender o Samuel? Defenda. Eu sabia que você ia defender, o treinador sempre defende o jogador. Não, mas não é corporativismo, não é isso.
Quando eu coloco 3, não é o Samuel. É isso que nós temos que observar. Tinha 3 zagueiros naquele momento. Então não é o Samuel. É a mania que às vezes, desculpa cortar teu raciocínio, e obrigado pelos elogios, e concordo, com pouco tempo, eu também vejo organizado, não sofreu, e até peço desculpa, às vezes ao torcedor, que às vezes a gente pode ser um pouquinho mais ousado, mas quem me dá isso é o atleta. Né? Eu tentei lá com o Leandro, o primeiro jogo, tentei o segundo, aí fui aqui o Lima, aqui aberto. Então, o atleta vai me dando isso. E com pouco tempo a gente já observou algumas coisas. Teve crescimento de alguns. Então não é uma defesa só do Samuel. Às vezes é uma crítica que às vezes a gente vê mundial. Ah, bola parada, cadê o zagueiro? Às vezes não é o zagueiro. Às vezes é uma casquinha, às vezes é o 2 contra 1 que não prestaram atenção. Então eu vou muito na origem. Porque essa bola rodou umas 3, 4 vezes, ou não encurtaram. Você viu como eu vou lá? Eu vou lá na frente. Não é só defender o Samuel. É um contexto. Desculpa te cortar o teu raciocínio. Tranquilo, foi até bom que serve como matéria também para a gente essa tua resposta aí. Adilson, só em relação... A minha pergunta parece ser óbvia, mas eu queria que você explicasse para o torcedor a questão, novamente, bater na tecla da ansiedade. Né? Teu time, mais uma vez, foi ansioso contra o Vasco, quando você pediu, e todos os jogadores vêm aqui, quando vêm aqui conversar, dizem, olha, o nosso comandante, o Adilson, está pedindo para a gente ter tranquilidade, que a bola vai chegar no ataque, nós vamos ter a oportunidade de matar, agora precisa ter tranquilidade. Uma coisa importante que eu vi, teu time, se não teve a tranquilidade para matar o adversário, não está tendo ainda, pode ter a partir do jogo contra o Fluminense, mas está tendo tranquilidade para não reclamar mais da arbitragem. Um ponto positivo que eu vi nesse jogo contra o Vasco, o Samuel, né? Vou voltar a falar no Samuel. Que é nervoso. Que é nervoso, cara. Algumas vezes nem olhou para o árbitro mais, ou seja, já é uma conversa tua com ele, já é um pedido teu para que isso também não aconteça mais até o final do campeonato, que isso pode atrapalhar, porque você acabou de dizer também no começo da coletiva que tem muitos jogadores pendurados, né? Isso aí é um elogio desde o Anderson, né? Ou a estrutura do clube, ou a mentalidade do clube. Vale lá para o presidente, para o Marcelo, para quem comanda o clube, o Armando, que estão no dia a dia. Não tem nenhuma expulsão. Então, é louvável e eu acho bonito isso. Eu não peço para dar pontapé, peço para jogar bola. Eu peço para jogar bola. E você frisou muito bem. O Samuel, desde o esporte, eu conheço. Então, ter mais calma, ter mais tranquilidade. Você vê, a gente faz poucas faltas nos jogos. Então, é um time disciplinado, se recompõe, se organiza. Então, até espera, né, que não aconteça. Faz parte do jogo. E eu peço sempre para colaborar com a arbitragem. Porque o investimento que se dá, o patrocínio que se tem, o dinheiro que se investe, e a gente esquece, são 3 ali fazendo trabalho na arbitragem que precisam também ser reconhecidos, ser valorizados. Às vezes você vê a árbitra aí viajando de madrugada, aí outro dia tem que trabalhar, aí a gente quer que apite direito, quer que enxergue direito. Isso também tem. Eu quero bem todo mundo. As dificuldades que a gente tem, já estou indo para o outro lado, né? Emendando um pouquinho, mas às vezes o pessoal sofre, né? E não sabe. Então, para ter coerência, ser um pouquinho mais com todos, né? A gente queria um pouquinho mais de igualdade, que a gente sabe das dificuldades. Então, eu sempre peço a eles, deixa trabalhar, vamos fazer o nosso jogo. Então, eu acho que tem sido cumprido aí grande parte, eles têm tido um comportamento bom em relação a isso, nessa sua pergunta. O Adilson, eu sei que o jogo vai ser em casa, né? Talvez exija uma postura diferente daquela postura que foi contra o Bahia, mas o que esse Pedro Quem marcou, o que ele fez naquela partida, eu acho que credencia o jogador a ter mais, aí, sei lá, uma titularidade. O que é que você imagina, o que é que você pensa para o Pedro Quem no meio campo, já que ele foi tão bem contra a equipe do Bahia? Não só lá contra o Bahia, né? Contra o Santos também, ele jogou muito bem. E eu conheço o Pedro porque foi meu atleta no Cruzeiro. E agora, eu tenho que entrar com 11 só, né? Então, alguns eu entendo que estão no momento melhor.
a proposta para um jogo, às vezes, você tem que soltar um pouquinho mais, ou arriscar, ou ter jogadores que exercem o processo de organização. Então, mas é um jogador que eu confio, e no momento oportuno vai ter sua nova oportunidade, com maior tranquilidade. Ô, Adilson, uma pergunta aqui do torcedor. O termo cearense aqui, pergunta aí para o técnico aí assim, ô macho, por que ele não bota atacantes desse time, só tem jogador no meio campo e o time precisa vencer? A pergunta do torcedor, pedindo mais atacantes porque você está colocando mais jogadores no meio campo. Eu coloquei no primeiro jogo o Leandro Carvalho, coloquei o Lima, coloquei o Matheus. 4 jogos, é isso? Tá vendo? Eu coloquei o Cardoso, eu coloquei o Bergson. Então a gente coloca. Tem o Bachola, para mim, é um meio atacante, o Felipe. O Galhardo é um meio atacante. Então a gente coloca, não tem. É que o futebol precisa ter equilíbrio nas coisas. E às vezes o atleta precisa me dar isto. Ele correspondendo, é dele a vaga. Vai ter que corresponder. Então, oi? O William entrou, tá lá, camisa 5 é dele. É dele. Fez por merecer. Ou a 55, é aquele... Hoje em dia é Tem mais 555. isso. Para mim é número 5 ainda. Ainda bem que os clubes não aposentam. Se Eu sou do aposentassem, tempo do Falcão, do Capejane, do Clodoaldo, né? também preferia Piazza. assim, mas fazer o quê? Eu também preferia Pois assim. é. Eu só escalo Acho que, assim, é 5, acho que às vezes 8, o futebol 10. dificulta as coisas, sabe? Acho que devia ser mais fácil, até para a mente dos jovens torcedores. Mas a gente deixa essa discussão para depois, que você tem que dar o treino para a equipe. Há pouco eu citei aqui, fiz um apanhado de Fluminense e Ceará e chamou muita atenção que aqui, jogando aqui no estado do Ceará, ou no Castelão, no PV, as equipes nunca empataram. Né? Há pouco você falou de quebrar um tabu, foi lá em Salvador e quebrou o tabu lá, né? Mas esse tabu acho que você não quer quebrar, que você não quer empate aqui. Mas as equipes jogaram 5 vezes aqui, 4 por brasileiro, aliás, 10 vezes aqui, 8 por brasileiros e 2 por Copa do Brasil, e ou ganhou um ou ganhou outro, porque foram 5 vitórias de cada um no geral, 4 no brasileiro para cada um. Esse negócio de estatística, Adilson, serve para alguma coisa ou é coisa para contar depois do jogo? Eu acho que é momento. A gente tem que vivenciar momento de cada clube. Eu não me apego muito nisso. É a realidade, é o momento, é os atletas, é o ambiente, é o que vale. Então, eu vou muito por esse lado. Não, o empate não é bom. Ô, Adilson, você disse agora há pouco que não espera o Fluminense lá atrás, né? O Fluminense também precisa vencer, aquela situação. E aí eu te pergunto, qual a forma que você espera que o Fluminense venha? Você acha que já no começo do jogo o Fluminense já vai para cima, já vai de repente por abaixo, já vai tentar ter a posse da bola, fazer logo esse gol e tentar surpreender o Ceará? Como é que você espera esse Fluminense? Eu vou dar uma ligada pro Marcão e pro Ailton e vou perguntar para ele, ver como é que ele vem, né? Brincando, né? Peço desculpa. Não dá, assim... Eles têm uma maneira, você observando os últimos jogos, ele pode te atrair, porque ele tem lá algumas coisas ainda de Fernando Diniz, de ir lá e trabalhar essa bola, te induzir para ter espaço. Ele tem. Ele pode pressionar em cima, porque tem jogadores experientes para fazer isso. Tá? Ele pode baixar as linhas, pode ser bloco médio. Então, o jogo acontece em inúmeras situações. Então, é ali dentro que a gente leva. Se preparar para isto, para aquilo e para mais aquilo. É assim que a gente trabalha. Adilson, você há pouco cravou o Bergson, né, no time titular? Sim. E o William, né? Já cravei 2. Isso. Tá vendo? Aí de 11 já tem 2. E mais o goleiro. Isso. Aí. Samuel, né? Mas aí... Tá fácil. João Lucas, Fabinho. Aí eu quero te perguntar o seguinte, o Bergson indo pro ataque, como é que... E você na coletiva passada, antes do jogo contra o Vasco, você
garantiu que o Bachola teria continuidade pelo meio, né? Aí como é que vai ficar essa situação entre o Bachola e Galhardo, já que o Galhardo ficava um pouco na frente, agora vai ter o Bergson, vai ter... Vou pôr os dois no mesmo quarto. Vou resolver esse problema. Pode ser ou não? Te ajuda? Em campo, como é que vai ser? Vai ficar com dois Se atacantes? você recordar aonde o Bachola jogou nos primeiros jogos comigo, depois o Galhardo... Então, não vejo problema. Ele fez isso. Ele fez isso contra o Santos. Ele fez isso. Pode fazer, fez isso. Fez muito bem contra o Bahia. Muito bem. Então, eu já vi o Galhardo fazer no próprio Vasco grandes. Aqui ele fez grandes jogos. Então, solto. Então, fica mais fácil trabalhar com um jogador inteligente. Isso é o que eu sempre gosto. É ter jogador inteligente, que compreenda aquilo que você está passando. Porque tem pontos fortes e tem pontos fracos. Você tem que saber explorar e neutralizar. Então, alguns cuidados você também tem que ter. Alguns não, vários, né? Então, perdeu a bola, eles têm transição. Tem um lado que você precisa recompor rápido. Então, é assim que eu trabalho. E vou pôr os dois, já vou falar para o Cristiano ali, os dois no mesmo quarto. Professor, a última de Para hoje. não ter briga. Eu para mim, seria o 10 e o 8, né? Só que número que é, eu nem sei que número que é, 89, outro 209. Adilson, já cravou mais duas Tá aí, posições. tá Aí, vendo? Tá o Felipe e o ajudando. Galhardo você já cravou aí. A pergunta Mas sério, às vezes eu me irrito. Monte certinho no jornal. Às vezes a gente fica vendo muita, né? E a gente se irrita. Monta certinho, fazendo favor. Não você. Não, eu sei, mas já dá pra gente montar certinho aí. Mesmo porque depois o Bruno vem aqui e passa pra gente Eu o vou time mandar a que cola treinou pro aí. Bruno. Vou mandar. 9 horas eu mando pro Bruno a cola. Pronto. 8h30, né? Que é uma hora antes. Né? Pronto, beleza, Manda a pô. cola. Adilson, inclusive, em relação à pergunta do Alisson ali, que foi, na minha opinião, pertinente sobre o Marcão, você até brincou, né? Mas você tá aqui, não precisa ligar pra ninguém. Qual é o time que joga aí, além desse time que você quase deu aí já? Dá pra confirmar o time pra gente aí, antes desse treino que você faz aí? Não. Eu não gosto de... Às vezes acontece alguma coisa, depois vocês vão, não era esse. Então espera. Tem o treino ali, espera chegar. Tem o trabalho. Hã? Olha aí, tudo ansioso. Fala do torcedor, mas ó, a ansiedade de jornalista. O povo brasileiro, boa, bem lembrado. Obrigado. Obrigado pela ajuda. Espera uma hora pro jogo. Hã? Uma hora antes a gente sabe. Agora a assessoria só tem ordem numérica, né? Aí... Isso é o de menos. Tem que ser dando pra gente ali, na chegada do estádio, Não. os jogadores desceram já na ordem. Diogo Silva, foi passando, a gente já sabe. Mas eu como... A gente sempre pensa na melhor estratégia do jogo, enfim, faz parte do jogo. Aí eu sempre vou colocar um para enganar vocês. Desce no meio aqui, ó. Cria dúvida. Desce os dois juntos. Inclusive, o dia desse estava aberto aí, eles só para olhar, estava segurado no canto. Estava o Robson. Será que vão jogar, Adilson? Será que vai montar? Não, mas me falaram que o presidente é bom de bola. Aí eu até brinquei um dia com ele, presidente. Ele, não, tem que botar mais volante para mim. Você mudou alguma vez seu time depois de saber a escalação do adversário? Não. Não, o que a gente treina, a gente leva para o jogo. É evidente que, às vezes, o adversário ele troca, e isso no Brasil, às vezes, fazemos. Você muda um pouquinho, fala um pouquinho, mas dentro do que foi trabalhado. Entendeu? Às vezes, o lado... o Nenê pode estar aberto na direita, o Nenê pode estar por dentro, o Nenê pode estar adiantado. O Ganso pode estar como segundo, para o lado direito, pode estar como segundo lado esquerdo. O Gonzalez pode estar de ponta esquerda, pode estar de ponta direita, ou pode estar centralizado, pode estar junto. Eu jogo. Eu gosto que o atleta seja inteligente. Né? Eu for jogar pelada contra ti, nós vamos entrar em cima de você. Você está mancando. Você não falou que eu estava com problema no joelho? Estou brincando. Olha, professor. Mas antigamente,
Todo mundo já sabia como eu jogava, era mais fácil, como é que é? Não, não é. Esconder o time. Viu? Mas tinha, o Tele tinha estratégia, o Enio tinha, o Carpegiani tinha um jeito de jogar. Às vezes, eu tinha jeito de jogar, só que às vezes o treinador mudava. O treinador mudava. O grande São Paulo foi lá jogar contra nós, né, no Mineirão. O Cafu virou ponta esquerda para marcar o Balu. Entendeu? Faz parte do jogo. Às qual foi o atacante que lhe deu mais trabalho na vida? O Romário. Mário, Ronaldinho, Ronaldo. Essa turma aí. Essa turma. Emboá, centroavante camoranês. Tomei um chapéu uma vez dele. Coisa linda. Tomei umas meia-lua do Felipe. Isso aí já. Evair, João Paulo. Tem muita gente boa no Brasil. O Jardel aqui, o Mário Jardel, centroavante, no alto, era difícil de marcar. E você fez muitos gols de cabeça? Ah, esse aqui é demais, né? Fiz só 2, igual o Luiz Gustavo, o Luiz Otávio. Esse é bom, né? E o Marcão tem Twitter, olha tudo. É. Tem mesmo? Nessa idade? Tem Twitter? Ah, o Marcão do Fluminense. Eu não tenho Twitter, não me sigo. Ah, não dá, né? E o joelho, já melhorou do joelho? Olha. Tá tranquilo hoje, ó. É? Acabou mesmo? Só? É? Vai, não, mas hoje é mais tranquilo. Aberto, né, professor? Aberto, né? Aberto, vocês vão acertar os 11, tá faltando um só, né? A ideia é essa. Não tá faltando um? Passou. Eu vou dar uma pista. Eu vou chamar ele pra resenha lá, vai ficar perto de mim. O Robson é bom de bola que você disse. Se você segurar da perna de pau, é? Não. Melhor não falar, né, professor? Eu já vi ele fazendo as faltas. Né? Passou um treinador que eu não vou dizer quem, claro, mas ele fechava o treino porque dizia que no aquecimento dava pra saber o time. Eu digo, porra. Você quer aquecer de colete? Já pensou? Acho que deve ser aquecer de colete, né? Mas eu sou do tempo que a gente chegava pra treinar, já tinha a cestinha da gente. Colete marcado. Não tinha colete. Era eu aqui e a camisa preta ali, mas é uma branca ali, entendeu? Então você já chegava sabendo que, ó, você é o titular. Não tinha colete. Era assim. O cara ia 3 horas e ficava bravo. Pegar a camisa do reserva e ficava louco treinando. Não tinha colete. Acho que faz parte. Ele precisa de todos. Né? O Pedro, quem vai jogar ainda? Escalou pelo quê? Aqui escalou. Ele botou pelo não, ele botou pelo que ele captou no cartola. Foi o jogo mais bonito que o Ceará fez sendo pra mim.